A paz do Senhor, queridos e queridas. Quantos vieram nessa noite render um culto de adoração ao Senhor? Dá o teu melhor glória a Deus. Qual a melhor glória a Deus, Kennedy? É o mais alto? Não sei. Se a minha irmã Zilnete estivesse aqui, ela ia fazer glória. Mas não é porque a Zilnete faz glória que eu vou olhar e fazer igual. Sabe o que eu aprendi? Que adoração é igual digital. Cada um tem o seu jeito. Não importa se a minha digital é dar o glória bem forte, ou se a minha digital, a minha maior expressão de adoração é a lágrima silenciosa que rola pelo rosto. O que importa é que quando a minha adoração chega ao céu, o Senhor conhece. Tinha uma igreja, um irmão que dava muito glória a Deus, muito forte, muito alto, e saía fazendo aviãozinho pelos corredores. Aí um dia chegaram para ele e disseram assim: escuta, por que tu grita tão forte se Deus não é surdo? E por que você fica aí andando pelo meio da igreja? Ele olhou e disse: pelo jeito você não sabe da minha história. Qual é a tua história? Antes de eu conhecer a Jesus, eu era mudo e paralítico. Você acha que eu não vou cumprimentá-lo, adorá-lo com força e andar correndo? Então, meu irmão, eu quero que você, do seu jeito, do seu DNA, da sua digital, mande adoração para o céu agora, para que o Senhor saiba que é a sua adoração chegando lá. Em nome de Jesus, adore Ele, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Podeis tomar assento. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui de novo, na minha cidade querida Criciúma. Vejo aqui alguns amigos, alguns parentes, algumas pessoas conhecidas. A irmã Nadir, que coisa boa eu ver a irmã Nadir aqui. Deus abençoe, irmã Nadir. Eu olho a irmã Nadir e lembro da minha mãe. A minha mãe vai fazer agora, na próxima terça-feira, Anitta, 80 anos, né? E eu vejo ali a Anitta, o esposo, parente, vejo aqui Valério Mendes. Nossa, Valério, a gente brincava de Forte Apache, ali na rua Araranguá, né, Valério? Coisa boa. Doutor Larino Barreto, que Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe a todos os amados, aos nossos pastores, muito obrigado pela confiança. Na verdade, hoje eu vim aqui receber de Deus. Trabalhei o dia todo e sabe como é que é crente, né? Chega final do dia, a gente procura uma igreja para estar. Eu disse para o custódio: vamos lá, e o custódio Sandrinho disseram: não, vamos lá. Cheguei para adorar e eu quero agradecer o pastor que estava com a missão de trazer a palavra. Ele disse: não, eu sou daqui, eu quero ouvir. E eu louco para ouvir, porque às vezes a gente precisa ouvir também. Mas eu louvo a Deus. Nós estamos felizes. Na próxima quinta-feira, dia 30, lá em Joinville, com o pastor Sérgio Melfior, nós vamos fazer o lançamento do novo CD dos Dedos de Davi. 40 anos de louvor. E vamos juntos fazer o aniversário da mamãe, 80 anos. A mamãe está chique, né? Ninguém segura ela. A gente chama ela de Maria Gasolina. Porque não dá, Anitta, ela ainda continua naquele pique. Esses dias pegou, foi lá na Argentina, resolveu as coisas, chegou quinta-feira em casa, sexta-feira subimos para cantar no Espírito Santo, e ela forte e firme. Às vezes a gente fica com cuidado, porque são 80 anos, mas ela diz assim: vocês não têm vergonha, vocês saíram daqui, ó, e vocês são uns mole, né? Aí a gente tem que pegar junto, né? Que Deus abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar convosco. Vocês sabem, eu não sou um grande pregador. Eu gosto de contar as histórias da Bíblia. Eu sou um grande contador de histórias da Bíblia. Sabe por quê? Porque aqui tem coisas importantíssimas. Como eu sou jornalista de formação acadêmica e de profissão, às vezes eu dou uma olhadinha diferente no texto, e Deus revela algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vocês abrindo as vossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 14. São Mateus, capítulo 14. Enquanto você encontra, quero também mandar a minha saudação a todos que nos acompanham pela televisão e pela internet. Muito obrigado a você, que Deus abençoe. E tenho certeza que a mesma bênção e unção que nós estamos tendo aqui no templo da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, também vai estar aí na sua casa, em nome de Jesus. Também aos irmãos que estão aqui, já cheguei ali, já me perguntaram se eu trouxe aquele CD que a gente gravou com os hinos que a gente cantava no culto doméstico. São hinos, e antes da gente cantar o hino, a gente conta a história do hino, e é tão bonito. Então eu trouxe, eu acho que tem ali, né, Felipe, onde é que tá? Felipe, tem ali? Tem alguma coisa ali. Se você quiser, você pode levar, mas eu quero que você faça um compromisso. Leve um para você e um para doar para alguém
que não conhece Jesus. Eu vou fazer 2 CDs por R$10, para que você possa presentear alguém. E daí você vai saber a história dos hinos. Você precisa saber a história do quão bondoso amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor. Este hino é uma carta de um filho à beira da morte, para a mãe também à beira da morte. Vocês precisam ver a história fantástica que é do então minha alma canta-te, Senhor. Vocês precisam saber a história bonita daquele pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. E a história do porque ele vive, posso crer. Mais forte para quem está lá em casa, vai. O que você sabe? Eu sei que a minha vida está... De quem? De meu Jesus, que vivo está. Diz assim a palavra de Deus em São Mateus, evangelho escrito por São Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando à tarde, estava ali ele só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E Kennedy, essa história eu me lembro desde o tempo da escola bíblica dominical, ou do tempo do cultinho doméstico. Pois é, eu também. Mas me trouxe algumas questões aqui nesse texto tão extraordinárias. Por exemplo, eu só preciso contextualizar esse texto. Quando Jesus termina de fazer, sabe aquela multiplicação dos pães? Que não tinha ninguém para comer, aliás, tinha um monte de gente para comer e não tinha nada para dar. Jesus pergunta assim, o que vocês vão dar? Jesus, não tem pão para todo mundo, nem muito dinheiro dá. O que vai? Tem aqui pãozinho, vocês sabem da história. Todo mundo comeu e sobraram quantos cestos? 12 cestos cheios. Aí termina isso, quando termina o pão, quando dá esse milagre fantástico que todo mundo comia e sobrava. Jesus ordena, eu gosto disso. Marcos escreve que Jesus obriga. Ele não diz assim para os discípulos, por favor, entrem no barco e vão. Mateus diz que ele ordena. Marcos diz que ele obriga. Você já viu alguém obrigar alguém e dizer assim, vai lá, eu estou mandando. O que para fazer a obrigação tem que ter o quê? O que é mais importante quando você faz uma obrigação? É a entonação de voz. Às vezes a entonação de voz parece que a obrigação, ou você estar obrigando alguém, mas não tem nada a ver. A entonação de voz que faz. Então quem vai obrigar é assim, entra no barco aí, rapaz. Estou falando, entra. Mateus diz, ordena, vai. Vão, entra no barco. Por que os discípulos não quiseram entrar no barco? Por que Jesus diz para eles, vão na frente e depois eu vou? Mas escuta aqui, gente. O que não passou pela cabeça dos discípulos? Espera lá. Como é que nós vamos na frente e ele vai do quê? Não tinha jet ski, não tinha lancha. Quem remava para Jesus eram eles. E os discípulos disseram, tem alguma coisa aí. Não, mestre, é. Porque a
última vez que o mestre estava lá, a gente quase afundou, lembra? E se Jesus não está no barco, nós estava morto. Os discípulos disseram, não, eu não vou, sem tu não vou, Jesus. Por quê? Porque a última lembrança deles era ruim. Se Jesus não estivesse no barco, eles estavam acabados. Aí eles disseram, não vou não, Jesus. Jesus disse, vai. Vão na frente. O que me chama a atenção são duas coisas. Primeiro, Marcos diz, ao escrever este episódio, que o coração dos discípulos estavam adormecidos por conta do milagre. Qual era o milagre? Os pães, a multiplicação dos pães. O milagre dos pães não compreenderam, eles não estavam compreendendo. Daí Jesus manda eles entrar no barco sozinhos e vão vocês sozinhos. Por quê? É igual o cantinho do pensamento, lembra do cantinho do pensamento? Quando a gente fazia uma arte, a mãe dizia assim, vai para o canto do pensamento, pensar no que vocês estão fazendo. Assim muitas vezes Deus nos deixa sozinho no barco, para a gente pensar um pouquinho. Irmãos, eles viram o milagre do pão e não deu, e daí Jesus diz, vai para o barco. E vocês sabem, olha só o texto que Mateus diz, era tarde, e Jesus despede-se da multidão e sobe ao monte para orar. E texto diz assim, e estava à tarde ali só, tarde. Aí o próximo versículo diz assim, e na quarta vigília da noite, Jesus chega. E eles estão no meio do mar. A Bíblia diz que o vento soprava, não era a favor, era contrário. Sabe o que eu imagino aqui? Muitas vezes, Deus nos deixa passar por tempestades na vida, por um longo tempo, como estavam os discípulos, da tarde até a quarta vigília da noite. Só para a gente pensar. Para a gente refletir. Para a gente valorizar coisas que a gente não valorizava. Para a gente dizer quanto tempo eu perdi. E Jesus? Jesus está só te esperando. Esperando o quê? Esperando que quando você compreenda o milagre que Ele quer fazer na tua vida, Ele vai aparecer com mão forte para te sustentar. Sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção é que os discípulos não eram como nós, que não sabemos nada do mar. Os discípulos eram homens experimentados no mar. Os discípulos eram homens experimentados. Os discípulos sabiam. E talvez um pouco de medo deles de não quererem subir naquele barco, era que eles sabiam que lá no meio do mar, de madrugada, naquele mar, o vento assoprava e era perigoso. E se Jesus não está no barco, o risco é maior, não tem seguro de vida. Não tem apólice celestial para você seguir no barco lá na frente sem Ele estar com você. Os discípulos agora vão, remam, e quando diz que eles estavam muito já a perigo, aparece Jesus caminhando sobre as águas. E quando Jesus aparece caminhando sobre as águas, pensa, irmão, que era um barco que só tinha homem. Que se diz corajoso, sem medo. E nesse barco que tinha homens corajosos, se fosse mulher, tudo bem. Ai, o fantasma. Mas não era homem. Aqueles homens que quando bate na janela, dá um barulhinho lá, ele diz assim, pode deixar, meu amor, eu vou ver. Mas vai com medo, mas vai acendendo todas as luzes, né? Mas ele vai. Esse daqui eram todos homens, e quando aparece um vulto sobre as águas, a Bíblia diz que eles tremeram e tiveram muito medo e gritaram, fantasma, homem. Esses não eram catarinenses, não. Amém? Ai, Jesus, acho que não tem Catarina aqui hoje. Quando viram Jesus, gritaram fantasma e tiveram muito medo. E a Bíblia diz que quando eles viram Jesus, tiveram medo. Aí Jesus diz, não se assustem.